Olá, estou aqui no terceiro vídeo contando a minha trajetória até encontrar o meu propósito. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre um tempo difícil que eu passei. Como eu falei no vídeo anterior, eu tive o meu encontro com Jesus, eu me entreguei ao serviço a Ele. Eu fazia com muito amor e com muita intensidade, muita força, muita garra, disposição. Mas eu não tinha nenhum equilíbrio. Para mim, eu era amada pelo que eu fazia. Eu tinha que servir, eu tinha que fazer. E acabou que eu tinha um grande sonho, que era servir a Deus no altar, de dar minha vida por inteiro ao serviço do Senhor. E na minha cabeça eu seria uma esposa de pastor. Então, sem sabedoria nenhuma, eu dizia que não precisava estudar, não precisava me capacitar, era apenas servir ao Senhor. E o tempo foi passando, eu tive uma grande frustração na minha vida sentimental e isso machucou muito, isso moveu muito meu coração e acabou que eu me distanciei desse desejo e segui a minha vida. Encontrei uma pessoa, namorei, noivei, casei, isso tudo dentro do ambiente da igreja e fui casada durante 8 anos. Fiquei junto com essa pessoa durante 12 anos. E esse período eu passei por várias situações, aprendizados, momentos bons, momentos ruins. E eu fui me afastando de Deus durante esse período. Não pelo casamento, mas porque eu me frustrei. Eu tinha na minha cabeça que eu viveria uma vida, que eu teria uma vida, e foi completamente diferente daquilo que eu imaginei, daquilo que eu sonhei. Eu tinha no meu coração um desejo genuíno, mas por vários fatores isso foi sendo minado e eu fui me distanciando. E eu fui me distanciando de Deus. Quando eu casei, na época, eu também comecei a trabalhar num período noturno, então eu me afastei dos afazeres da igreja e isso mexeu muito com a minha identidade, de quem eu era, porque eu não conseguia mais fazer o tanto de coisa que eu fazia. Eu mal conseguia ir à igreja. Isso mexeu muito porque eu confundi quem eu era com o que eu fazia. E como eu não estava fazendo mais, eu achava que eu não era mais de Deus. E isso, eu ouvi muitas críticas, ouvi muitas falácias a meu respeito, e isso só foi me entristecendo e me distanciando cada vez mais. Como eu falei, eu não tinha estudado, eu não tinha pensado no meu futuro profissional, e quando eu me deparei tendo que trabalhar, eu senti o baque, porque eu não consegui um emprego que eu conseguisse me adequar para eu continuar servindo como era a minha mente. O emprego que eu consegui foi trabalhando finais de semana, feriados, trabalhando de noite, e era uma escala 6x1. Então, eu trabalhava quase todos os domingos, todos os sábados eu trabalhava, e eu só tinha um domingo no mês. E a minha vida mudou completamente. E eu fui passando o tempo, isso foi me distanciando, e eu comecei a me despertar que eu teria que fazer alguma coisa para sair daquela situação, para arrumar um emprego melhor, para ganhar melhor, para ter pelo menos um pouco de vida, um pouco de dignidade. E aí foi quando eu entrei no mundo dos concursos, né? Meu avô era policial, meu pai era policial, e eu vivia nesse contexto militar. Tenho primos, tios policiais também. E eu falei que eu ia fazer esse concurso, porque na minha cabeça era o que era mais prático para eu poder passar. Fiquei 5 anos estudando para concurso das carreiras policiais e eu estudava muito, me dedicava muito, abri mão de muitas coisas para poder estudar, mas eu não conseguia ficar entre as vagas. Eu passava, mas não dentro das vagas. Chegou o concurso da Polícia Militar de Pernambuco por causa de um ponto que eu tinha conseguido na prova, mas por causa de um erro de gabarito, eu não consegui ir para a próxima etapa que chama o TAF. E aí me frustrei mais ainda, porque eu me esforçava muito, eu estudava muito e não conseguia. E aí eu fiquei cada vez mais frustrada, sem saber o que fazer da minha vida. O que é que eu ia fazer da minha vida profissionalmente? Se eu não conseguia passar no concurso, eu não conseguia arrumar um emprego melhor, eu só arrumava emprego que era em escalas assim difíceis, e eu não sabia para onde ir, o que fazer.
E eu não sabia o quão distante de Deus eu estava. E eu digo, gente, que foi um período que me doeu muito. Porque desde os meus 13 anos, eu tinha muita conexão com Deus. E nesse período, não. Nesse período, eu me distanciei de Deus. Eu nunca deixei de ir para a igreja. Eu deixei de ter a comunhão com Deus. E isso me fez muita falta. Eu não saí da igreja em momento nenhum, mas eu me distanciei de Deus. E isso me afetou demais, porque eu tinha como um bloqueio de Deus uma resistência a Ele. E eu tinha vivido experiências maravilhosas com Deus na minha adolescência, desde os meus 13 anos, que eu tinha esse relacionamento com Deus, essa intimidade. E parecia que eu vivia num buraco nessa fase. E aí, eu lembro que de 2019 para 2020, eu comecei a criar metas para minha vida. E isso eu faço até hoje, gente. É maravilhoso. E de 2019 para 2020, eu coloquei que eu teria que ajustar algumas coisas na minha vida e uma delas seria espiritual. E aí eu coloquei lá, ler a Bíblia. E aí, como eu era casada na época, orar pelo meu casamento, que já não ia bem. E aí eu lembro que eu comecei a 2020 lendo a Bíblia. E eu lia, e aquelas palavras iam entrando no meu coração e colocando temor dentro de mim. Até que chegou um dia que eu estava no aeroporto, onde eu trabalhava, e o Espírito Santo falou forte dentro de mim. Que se eu não acordasse, se eu não despertasse daquilo que eu estava vivendo, daquela mortidão espiritual, eu poderia cair e nunca mais me levantar. E eu lembro que eu abri mão de tudo que eu tinha naquele momento, que estava me afastando de Deus. E eu senti um peso sair de perto de mim. E a partir daquele dia eu comecei a ter nojo das coisas que não eram do Senhor. E comecei a buscar mais ainda, intensamente, a presença de Deus de uma forma que eu nunca tinha sentido, nunca tinha buscado. E eu me aprofundei em Deus. Eu lembrei da passagem de Ezequiel 47, que Deus chama para entrar no rio de Deus e se mergulhar na presença dele. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a orar, eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a me entregar. E aí Deus foi trazendo respostas ao meu coração. Coisas que eu questionava ele, por que aconteceu isso comigo? Por que eu não fui para o altar, digamos assim? Por que não aconteceu como eu tinha sonhado, como eu tinha planejado? E Deus, ele trouxe as respostas. Uma, através da pregação do pastor Luciano Subirá, que fala sobre o agir invisível de Deus. Que Deus, ele age muito à frente até de nós mesmos. E os planos de Deus não podem ser frustrados. E aí ele foi me respondendo, eu fui tendo experiências intensas com Deus. Muito forte, muito sobrenaturais. E aí eu fui renovando a minha fé, orando, jejuando, lendo a palavra, conhecendo pregadores que foram me impulsionando a conhecer mais e mais a palavra de Deus, o Senhor. E eu fui começando a viver um processo. E aí Deus começou a falar comigo através de pregações, de palavras. E eu lembro de uma que me marcou muito, que foi o Agir Invisível de Deus, do pastor Luciano Subirá, que conta que Deus, ele não perde o controle de nada. E aquilo que a gente pensa que deu errado, Deus tem um grande propósito muito maior do que a gente pode pensar ou imaginar. E eu fui passando pelos processos. Deus, ele falou que eu fui construída para um propósito, mas que eu estava subindo de forma torta. E ele precisaria derrubar para reconstruir da forma que ele planejou. E eu lembro que começou na minha vida um desmoronar. De verdade, eu comecei a ver tudo sair do lugar. Eu orava pelo meu casamento para que houvesse uma restauração, uma transformação, mas veio o pedido de divórcio, pedido de separação, e eu fui vivendo processo por processo, onde cada vez saía um pouco de mim, era destruído, saía do lugar. Só quem sabe, quem passou por uma separação, como o processo é doloroso. E eu fui firmando em Deus, e ele falou: filha, além de desconstruir tudo que está construído, eu vou cavar suas raízes para que elas sejam profundas. E
eu fui passando por mais processos ainda. E esses processos, gente, eu não vou negar a vocês, foram dolorosos. Foram muito dolorosos, mas Deus esteve sempre comigo. E a cada cavada que ele dava, ele tirava o orgulho de mim. Ele tirava a soberba, ele tirava a arrogância, porque ele sabia que eu precisaria estar limpa de tudo isso para viver o que eu estou vivendo hoje, para cumprir o meu propósito. E eu lembro que teve um dia em especial, que ninguém sabia o que eu estava passando, quais eram as minhas dores. E eu estava no quarto orando, eu falei, Senhor, eu não aguento sozinha, eu preciso de um abraço teu. E eu lembro que eu falei com Deus em oração e fui para a igreja. Quando eu cheguei lá, a minha tia, que nem sabia de nada, na hora da oração, saiu do lugar dela e veio até a mim e me deu um abraço. E o Espírito Santo falou para mim, filha, você não queria um abraço? Então tá aí o abraço que você queria. E em todos os momentos, eram momentos de dores, mas que o Espírito Santo se tornava presente e ele mostrava que estava comigo. E ele não me privou das dores. Tinha momentos que eu pensava que ia morrer, de tanta decepção, de tanta frustração. Mas ele me sustentava, ele me fortalecia. E eu fui crescendo, e eu fui sendo enraizada. Chegou um determinado momento que ele falou para eu cortar meu cabelo bem curtinho. E eu cortei. Quem lembra de algumas fotos antigas minhas, cabelo curtinho. Do nada eu cheguei com cabelo curto. E aí foi ele que tinha pedido. E ele falou para mim, filha, assim como o cabelo cresce de cima para baixo, você vai crescer também de cima para baixo. Você vai crescer nas raízes e vão ser profundas. E eu fui vivendo processo por processo. Eu fui buscando cada vez mais a Deus, sentindo mais ainda a presença de Deus, vivendo experiências muito sobrenaturais. E fui seguindo, até que chegou o momento que eu comecei a perguntar a ele qual era o meu propósito, o que ele queria para minha vida. E isso eu conto mais no próximo vídeo.